As eleições acabaram, um novo presidente foi eleito e há uma comoção, há uma rejeição do povo em relação ao atual presidente que foi eleito. Tem um texto no livro de 1 Samuel, capítulo 8, que fala que o povo pediu um rei. Chegou a Samuel e falou: Samuel, as nações vizinhas têm um rei e nós também precisamos de um rei. E aí Samuel foi até Deus, conversou com Deus, e Deus respondeu a Samuel dizendo a ele falar ao povo que eles teriam um rei, porque eles não estavam desprezando a Samuel, mas sim ao próprio Deus. Então foi dado ao povo o que eles queriam. Diz que o rei que governou sobre eles foi um rei muito ruim, um rei que fez muitas coisas ruins. E o ponto principal desse texto, a qual nós vemos, desse texto de 1 Samuel capítulo 8, nós sempre levamos para esse lado, de que a escolha do povo foi ruim. Que por ele ter escolhido um mau governante, o povo sofreu na mão desse governante ruim. Só que eu quero levar esse texto agora de 1 Samuel capítulo 8 para um outro panorama. A questão não é você ter escolhido a pessoa certa ou a pessoa errada para governar sobre nós. A questão não é essa. O ponto principal desse texto não foi a escolha errada do povo, mas sim a rejeição a Deus. Porque naquele tempo quem governava, quem regia o povo era Samuel, que era o juiz. E o juiz daquela época, ele tinha a obrigação de reger o povo baseado na palavra de Deus, nas leis, nas ordenanças e nos mandamentos de Deus. Ou seja, o povo era regido pela própria palavra de Deus. E Samuel, que foi o primeiro juiz de Israel, ele regeu o povo dessa forma, baseado na palavra, nas leis e ordenanças de Deus. E tudo ia bem com aquele povo. Então, quando o povo excluiu a palavra, as leis, as ordenanças e os mandamentos de Deus, ele excluiu a Deus e preferiu um homem. Então, o que acontece na nossa nação atual é justamente isso. Nós estamos confiando muito num homem e rejeitando a palavra de Deus. É a mesma coisa que aconteceu em 1 Samuel hoje, está acontecendo hoje. Nós temos colocado a nossa confiança, a nossa esperança num homem para criar leis, para criar decretos, para criar certas coisas, para que o mundo seja melhor. E não é isso. O que faz um mundo melhor é a palavra de Deus. O que faz a transformação no homem é a palavra de Deus. E a igreja atual tem esquecido disso. A igreja atual tem buscado um homem para reger eles e tem abandonado a palavra de Deus para reger eles. A igreja atual ela precisa novamente voltar aos padrões da palavra de Deus, voltar ao caminho da palavra de Deus como guia, como que rege, como que instrui um povo e uma nação. Os pastores têm que voltar à palavra de Deus e pregar ela. Eu aprendi nessa minha caminhada cristã, que a palavra de Deus ela não precisa ser defendida, porque ela é a verdade e nada vai contra a verdade. A palavra de Deus ela precisa ser pregada, anunciada. Então, que nesses tempos de hoje nós viemos entender que não é uma escolha certa ou errada de um governante, mas sim a rejeição à palavra, os mandamentos e a rejeição à palavra de Deus. Então não abandone os princípios de Deus, não abandone a sua palavra, porque é ela que rege e governa a cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fica na paz do nosso Senhor.